Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, podcast para quem gosta de carros da Fiat. Este é um episódio especial, você deve ter notado já, não só porque ele tem vídeo, mas também porque é o primeiro episódio em que eu vou falar sobre o meu novo carro, o Pulse Hybrid. Eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram, contar algumas das minhas impressões de um modo mais prolongado com o carro e responder também o que vai acontecer daqui para frente falando sobre o Fiat Pulse aqui no podcast. Vamos lá? Bem, eu abri uma caixinha lá de pergunta no Instagram para vocês mandarem algumas perguntas em termos de experiência com o Pulse Hybrid em um período um pouco mais prolongado, né? Porque eu já tinha dirigido lá no evento da Fiat. Eu trouxe aqui a minha colinha com as perguntas. A primeira pergunta que eu vou falar, que eu vou responder, é a dona Ariel, que ele perguntou se a gente vai ter a volta do Diário do Pulse. E eu vou começar com essa pergunta justamente para falar também sobre essa questão aqui do vídeo, tá? Isso daqui é um teste, não quer dizer que todos os episódios agora vão ter vídeo. Quem me acompanha sabe que não é muito o meu perfil, eu não gosto de fazer vídeo, por isso que eu escolhi fazer podcast e vai continuar sendo assim, um podcast, tá? Esse vídeo aqui, esse teste eu acho que combina porque é um vídeo mais informal, respondendo. Se vocês gostarem, se der certo, pode ser que eu faça mais algumas vezes, mas não vai ser sempre, tá? E em relação ao Diário do Pulse, a princípio a minha ideia era não voltar com o Diário do Pulse, tá? Porque o Diário do Pulse ele vai muito bem no YouTube e mais ou menos nos apps de podcast. E, assim, apesar de ir muito bem no YouTube, eu acho que valeria a pena fazer episódios mais específicos, falando sobre alguns temas e não necessariamente relatar toda a minha experiência. Mas eu não sei, eu ainda estou estudando, não é uma decisão final. Então, se você acha que sim, que tem que ter o Diário do Pulse de volta, me manda uma mensagem ou deixa nos comentários se você estiver ouvindo e vendo hoje, né? No YouTube ou no Spotify, falando, olha, não, eu acho que o Diário do Pulse merece sim voltar. A segunda pergunta é do Pedro Estevão, se o Drive saiu mesmo da garagem. Bem, não era um Drive, tá? Ele era um Pulse Audace Turbo 200. E como eu já contei aqui em alguma entrada do Diário do Pulse desse ano, ele vai sim continuar na garagem porque o meu pai ficou com o carro, tá? Então ele ainda está aqui entre nós. Temos agora 2 Pulse azul na garagem, além do Cinquecento. Uma outra pergunta que eu acho interessante de responder logo, que veio da página SUVs Fiat, que sempre me acompanha também. Diz assim, por que você não escolheu o Abarth em vez do híbrido? Quem me acompanha também sabe que eu gosto muito de carro colorido e a minha cor favorita para carro é o azul. E pode parecer besta, mas sim, esse foi, acho que o principal fator para eu ter escolhido o híbrido, porque tem azul. Porque eu enchi o saco da Fiat para eles voltarem com o azul e eles voltaram, então não só por isso, mas eu também achei que seria sacanagem não comprar o carro, né, quando eles voltaram com o azul, ou enfim, qualquer tom de azul que eles colocassem, eu iria escolher o azul. E não temos um Abarth azul, né? Eu gosto muito de vermelho, mas se fosse um Abarth não teria azul. Então, sim, como eu falei, pode parecer bobo, mas esse foi o principal fator. E outros 2 fatores também. A versatilidade do Pulse, que eu já falei sobre isso, quem me acompanha aqui também já sabe. O Pulse é um carro que tem um perfil muito versátil. Então, ele é robusto, mas ele também é confortável. Ele tem um bom desempenho, mas ele também é econômico se você quiser, ou pelo menos não é beberrão. E consigo fazer tudo o que eu gosto de fazer com ele, né? Eu consigo pegar a estrada de terra, fiz trilha com ele, coloquei ele em pista, no autódromo, vai bem na cidade, vai bem na rodovia. Então, assim, é um carro que atende múltiplos perfis, né? E
dá para fazer tudo o que você quiser com ele. Então, obviamente, não tem o desempenho super incrível do Abarth, não tem aquele ronco incrível, mas dá para se virar com o Pulse normal. E a questão do híbrido em si, por mais que não seja um super híbrido, né, um híbrido leve de 12 volts, é um híbrido que traz uma redução no nível de emissão de poluentes sem perder desempenho, né? Eu falei isso no episódio que eu fiz sobre os híbridos, essa é a principal questão desse fator. Você ter um carro que mantém o desempenho, mas que emite sim menos poluentes. Então, isso foi também um fator que eu considerei. Querendo ou não, é um carro um pouco mais ecológico ou menos o que trabalha melhor essa questão, né? Não, ainda que não seja super ecológico, mas tem ali um ganho e sem perder desempenho, que é um diferencial, é um fator que eu considero importante na escolha do Pulse como um todo, né? A próxima pergunta é do Rafael Moreira. Ele trouxe aqui um ponto um pouco mais voltado para a dirigibilidade do carro, para o que mudou em termos de condução, né? Mais um ponto específico que é: você sentiu o carro ficar manco enquanto a bateria era recarregada? E eu vou aproveitar para já falar um pouco mais dessa troca, né? De mudar do Pulse tradicional para o híbrido leve. Começando então pelas diferenças, vou chegar na resposta mais específica dele, tá? Diferenças: Audace Turbo 200, Impetus, que é a nova, né? Impetus Turbo 200 Hybrid. Primeiro, a gente tem toda a questão de ambientação, de equipamentos, né? Os mimos que uma versão topo de linha tem, né? Então a gente tem o teto preto, tanto dentro quanto fora. A gente tem retrovisores pretos também que rebatem, né? Vamos ver quanto tempo vai durar isso, porque quem me acompanha sabe que esses retrovisores são um pouco problemáticos, mas até agora está funcionando, né? Então vamos ver. Tem a questão das rodas, que eu sempre me incomodei com o Pulse Audácia, rodas pequenas, com com desenho muito simples. Então, aqui na Impetus é mais trabalhado, são rodas Aro 17 que dão outra cara para o carro. Eu acho que traz mais, não só visualmente, mas também em termos de rodagem, mais esse aspecto de SUV. Então, para mim, eu acho que as rodas 17, elas tinham que ser de série em todas as versões do Pulse, né? Porque reforçam essa questão do posicionamento SUV. E aí sim, né, para versões mais caras ou como opcional, você poderia ter rodas Aro 18. Eu acho que as rodas Aro 16 não combinam com o carro. Então, isso era um fator que me incomodava e que agora mudou com essa troca. Então, ele parece um pouquinho mais alto, né? Eu gosto de deixar na posição de dirigir mais baixa do banco, deixo nesse aqui. E daí dá para sentir bastante isso. Mesmo colocando na posição mais baixa do banco, ele fica mais alto do que era no Audace. E, obviamente, o cluster, que eu vou mostrar, vai aparecer aí para vocês que estão vendo, né? O cluster que tem a tela digital, além de trazer as novas telas do híbrido, né? Também é uma diferença. E uma outra diferença que eu gostei assim que a Fiat lançou, né? E achei que foi uma mancada eles não terem atualizado para os carros que já estavam no mercado, é o sound design. Então, deixa o carro mais aconchegante, ter esses sons mais pensados, mais harmoniosos do que aqueles sons padrões que a gente via antes e que estava no meu carro, no caso, né? Agora sim, entrando na questão do híbrido, né? Diferenças híbrido e vou chamar aqui a combustão, né? Mas né, é um híbrido simples, então para mim soa um pouco estranho falar só a combustão. Mas enfim, né? Ele é só exclusivamente a combustão.
Bem, a gente tem a bateria aqui debaixo do banco, né, que eu vou mostrar, vai aparecer para vocês que estão vendo o vídeo. Tem as telas no cluster, também vai aparecer. A gente tem, primeiro que a tela padrão, ela traz o nível ali de carga da bateria e ela também mostra o impulso, né, que é quando a energia da bateria é usada para dar uma forcinha no motor, e quando ela está sendo recarregada, né, quando a energia está sendo recuperada. Então isso fica já na tela padrão, que não teria em outros, né? E isso mostra nos três estilos que a gente tem, né? A gente tem um estilo com contagiros, a gente tem um econômetro e a gente tem uma visão um pouco mais limpa. Mas nesses três apresenta esses dois indicadores aí voltados para o híbrido. Além disso, a gente tem uma tela no menu de veículo que mostra o fluxo de energia. O que é esse fluxo de energia? Basicamente a mesma coisa, né, que a gente vê nesses indicadores laterais, mas de uma maneira um pouco mais lúdica e visual. Então, quando o carro está recuperando energia, as rodas estão movendo e fica verde. E a gente acompanha também o nível da bateria com as barrinhas do logo da Fiat, que eu achei isso bem legal, bem bonito. Então tem ali a carga da bateria usando a Fiat Flag. Em termos de telas, é essa basicamente a diferença, né? Lá na Europa a gente tem na central multimídia também algumas telas voltadas para o sistema híbrido, mas aqui a gente não tem. A gente só tem ali no cluster. Inclusive esse foi um dos motivos para eu ter escolhido a versão Impetus, porque como eu já comentei no episódio sobre os híbridos, eu achei sacanagem a Fiat continuar insistindo naquela telinha pequena para o Audace, tanto no Fastback quanto no Pulse. Eles adaptaram, né? Tem todas as informações iguais, mas é uma telinha bem simples, bem pequena, né? Lá na Europa até o Panda, que é a versão, que é o carro de entrada da Fiat, ele tem também essa opção com a tela maior, mostrando as informações do sistema híbrido, né? Então aqui, sendo que a gente está falando do Pulse, que não é um carro de entrada, e o Fastback muito menos, né, poderia já vir com a tela digital de 7 polegadas em todas as versões híbridas. Não é o caso, mas enfim, então foi um dos motivos para eu ter escolhido a Impetus dessa vez. Isso, né, uma das coisas que eu acho que poderia ter mudado e a Fiat não mudou. Outra coisa que eu acho que poderia ter mudado e não mudou no caso do Pulse é o acabamento. E tem uma coisa que me incomoda, que são esses plásticos da porta. Não é nem que eles são ruins, mas é que assim, qualquer coisinha eles ficam sujos ou arranham, né? Você não pode encostar a pele, né? Se você passou, sei lá, um creme, às vezes nem se passou um creme, só de suor mesmo, e já fica aquela mancha ali. Então eu acho isso bem chato, bem inconveniente. E sem contar a faixa, né, no painel, que poderia já ter recebido o tecido como o Fastback recebeu. O Pulse tá com um preço que não é exatamente barato, que não é mais aquele preço de entrada que ele tinha. Nessa faixa de preço, inclusive quando ele não tinha o sistema híbrido, ele não tinha muitos diferenciais. É um carro menor e você já encontrava SUVs dentro do próprio grupo que são maiores e com motor turbo. Então, acho isso bastante preocupante, porque hoje em dia, pelo menos, ele ganhou esse diferencial de ter o híbrido leve, né? Então, nessa faixa de preço, você pode optar por SUVs maiores turbo, mas não tem o sistema híbrido leve, ou então o Pulse, que é menor, mas é híbrido leve. Não sei se faz sentido para todo mundo optar por isso, pelo Pulse, mas é o que a Fiat está apostando. E voltando então para a pergunta do Rafael Moreira, você sentiu o carro ficar manco enquanto a bateria era recarregada? Bem, não senti isso lá no evento, nem estou sentindo aqui nesses primeiros dias dirigindo o Pulse que eu comprei. Por quê? Porque a potência e o torque que esse dispositivo elétrico entrega para ajudar o motor a combustão são muito pequenos. Então aqui também, né, não deixa de ser uma vantagem, né? Por ser tão pequeno, você não sente a falta dele. O que você sente
é o motor trabalhando como ele trabalhava antes, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer um barulhinho um pouco maior, isso quer dizer que você talvez tenha que pisar um pouquinho mais para subir a faixa de giros, né? Para subir a rotação. E aí sim, ele vai fazer um pouquinho mais de barulho, mas não chega a dar essa sensação de ser manco, tá? O que acontece é que você se acostuma muito rápido com essa ajudinha que o motor a combustão recebe. Então, você começa a achar um pouco estranho, né, ter que fazer essas coisas, né? Mas não dá a sensação de ser um carro manco exatamente. Eu já dirigi, aí sim, híbridos mais parrudos, que aí isso fica nítido, né? Eu dirigi um carro da Volvo, XC40 híbrido, quando eu tinha, e aí quando você nota, né, que quando a bateria do motor elétrico acaba, realmente o carro fica outro, né? Parece que ele perde muito a vida. Isso não acontece aqui, justamente por ser um sistema bastante simples. Agora tem uma pergunta aqui sobre o Start-Stop do Léo Kevin. O Start-Stop realmente melhorou? Né? Ele disse que viu muita gente comentando que é quase imperceptível. Eu, inclusive, disse isso, tá? Eu não acho que seja imperceptível, porque até falei isso, acho que é impossível ser imperceptível, mas é sim muito, muito suave, tá? Eu vou aproveitar aqui para falar como foi o primeiro dia quando eu saí da concessionária com esse carro. Nada dessas coisas funcionou, tá? A bateria estava carregada, mas não não senti ela atuando praticamente em quase nada, assim. Pra mim não atuou em nada. Start Stop não funcionou, tá? Só porque eu falei. Eu falei depois de andar no carro da imprensa, né? No teste lá do evento da Fiat, que funcionou todas as vezes. Só porque eu peguei o carro, não funcionou. Ele foi funcionar, acho que no outro dia. Por quê? Porque tem todas aquelas condições que a gente está acostumado do Start-Stop. Mas o sistema aqui, né, o sistema elétrico, a meu ver, ele ameniza essas condições. Então, acaba funcionando mais vezes, sim. Só que como você quando você sai da concessionária, não tem combustível, né? A autonomia estava lá, 0 km. Então, não tem combustível, o carro, né, tá ali com uma quilometragem baixa, então não funcionou nada. Ainda assim eu coloquei um pouco de combustível, mas não era um posto que eu confiava, então não quis completar, né, encher o tanque. Então não funcionou nada. Tem aquela barrinha, né, do impulso, não... Aliás, essa barrinha do impulso, ela só foi funcionar na volta da viagem que eu fiz para a Fazenda Capoava. Na ida também não apareceu. Aqui na cidade, eu já estava desistindo, né, de ver esse impulso trabalhando. Quando eu vim aqui agora gravar, foi a primeira vez que ele aconteceu, né, que foi gerado esse impulso para o motor térmico no ambiente da cidade, tá? E por que eu digo isso? Porque, né, quando eu dirigi lá no evento da Fiat, e isso eu destaquei, você sentia isso acontecendo a todo momento. Então eu não sei se é por conta da quilometragem inicial, não sei quais são as condições. A princípio eu pensei que era só por ter um tanque do combustível com quase vazio, né? Agora já está cheio. Então eu não sei exatamente quais são as condições para que esse sistema todo funcione. Mas aos poucos eu sinto que ele está funcionando mais, né? Então eu espero que em algum momento ele chegue àquele perfil que eu vi durante o evento da Fiat de estar funcionando praticamente a todo momento. O primeiro abastecimento eu fiz com gasolina, então primeiro tanque porque o carro estava com gasolina, então eu acabei mantendo. E daí os próximos eu vou trocar por etanol, eu sempre uso mais o etanol mesmo.
E em termos de start-stop, então, como eu disse, primeiro não funcionou. Depois, no segundo dia, daí sim ele passou a funcionar, funcionou quase 100%. No terceiro dia, que eu estava andando bastante em cidade para fazer uns testes com consumo, eu estava a ponto de elogiar, falar, olha, nossa, realmente, né? Eu estava com essa dúvida se era só ali durante o evento da Fiat que ia funcionar 100%. Tá funcionando 100%, assim, nossa, tava saindo de um estacionamento e parei, né? Tinha acabado de ligar o carro e ele funcionou ali, né? Para esperar, né? Eu conseguir sair do local e ele funcionou, parou. Aí depois disso, só porque eu falei isso, só porque eu pensei isso no caso, não funcionou em mais nenhum semáforo até eu chegar em casa. Em nenhuma parada. Não sei porquê. Provavelmente alguma daquelas condições não estava sendo atendida e ele não funcionou. Depois disso ele voltou a funcionar. Então assim, eu acho que ele está funcionando sim bastante. Como eu falei, eu já dirigi o Renegade com esse sistema e é assim, tipo, 50-50, sabe? As chances. Pode ser que ele funcione, pode ser que não. Nesse aqui, não é assim, é maior, tá? Quase sempre tem funcionado desde então. Provavelmente alguma condição muito específica daquele momento fez com que ele não funcionasse. E sim, é muito, muito suave, tá? Toda a partida do carro é muito suave. Essa é uma grande diferença, né? Quando você dá a partida remota, você está fora do carro, isso fica muito perceptível. O André Maia perguntou sobre o ganho de energia que aparece aqui na tela, né? Na tela do computador de bordo ele mostra ali ganho de energia. É basicamente um indício, um indicativo do que foi recuperado de energia, né? Quando você está dirigindo, mostra ali, como eu falei, a bateria sendo recarregada. Isso acontece em desacelerações, né? Principalmente. E é esse ganho de energia que foi recuperado que aparece ali no computador de bordo. Por último, o Nathan perguntou se é um híbrido leve ou se ele anda em modo elétrico. Não, ele é um híbrido leve, não anda em modo elétrico, tá? Eu queria aproveitar e mostrar umas coisas aqui que vieram. Na verdade, é o manual, no caso. O manual traz algumas... Ah, olha aqui, isso aqui é interessante. Que traz aqui um relatório do estado da bateria que veio no carro, tá? Não sei se a concessionária esqueceu de tirar isso, se sempre as pessoas que comprarem vão receber isso daqui, ó. Mas tava no para-brisa do carro, então tem as informações aqui da bateria. Pelo que eu entendi, é um teste que foi feito, né? Para mostrar qual era o estado dessa bateria aqui. E aqui a gente tem a etiquetinha também, né? Chassi e tal. Mas enfim, o que eu ia mostrar tá aqui. Porque o manual traz algumas coisas sobre o sistema híbrido, né? E eu acho interessante que a primeira coisa que ele apresenta aqui é justamente esse funcionamento, né? Então tem aqui, ó, o sistema Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV, ou Hybrid, funciona com duas baterias de 12 volts que trabalham em conjunto com o BSG, motor elétrico multifuncional, que substitui o alternador e o motor de partida. A função do sistema é aliviar parte da carga de trabalho do motor de combustão para a redução do consumo de redução de consumo e emissões, mas também atua no desempenho, né? Justamente isso que eu falo aqui. Em alta velocidade, quando o motor trabalha em determinadas faixas de rotações, o BSG fornece potência por alguns instantes através do motor elétrico.
poupando o trabalho do motor a combustão. Dessa forma, permite a operação com mais eficiência e economia de combustível, reduzindo a poluição do ar e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então, ele fala também que na fase inicial tem um aumento de potência do motor, quando é necessário maior demanda de torque de tração, ou em fases com maiores níveis de consumo de combustível e emissões, que é aquele impulso que aparece no painel. Em determinadas condições de condução, a central eletrônica regula os fluxos de energia de acordo com o nível de carga da bateria auxiliar, íons de lítio. O sistema possui maior poder de recuperação de energia do sistema em frenagens e desacelerações, transformando a força das frenagens e o movimento das rodas em eletricidade para alimentar a bateria auxiliar de íons de lítio, mesmo com motor em baixas rotações. Este sistema é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias principal de chumbo e auxiliar de íons de lítio, ambas de 12 volts, que fornecem energia ao BSG no modo motor elétrico. O sistema hybrid de 12 volts compõe-se dos seguintes componentes. Então, motor a combustão aqui com o BSG, né? E a bateria de chumbo. E tem um módulo que faz essa distribuição entre a energia da bateria de chumbo e essa outra bateria, que é a de lítio, que fica aqui embaixo do banco, tá? E aqui reservatório de combustível. Então, notem que o sistema hybrid fornece na fase inicial esse aumento de potência, ou quando você precisa de algum desempenho extra, né, que iria emitir mais emissões, iria ter mais emissões de poluentes, que é o que aparece aqui em cima, né, nessa barrinha aqui de cima, que é o impulso, né? E a outra coisa que ele fala aqui é que possui esse poder de recuperação de energia, que daí entra aquela barrinha ali de baixo que fica verde, né? Então são essas duas informações que são mostradas aqui no painel. Gente, aqui está 7,3 km por litro, porque e aqui tem a carga da bateria, ó. Essa carga da bateria, ela muda constantemente, tá? E tá 7,3 km por litro, porque eu estou gravando aqui com o carro ligado, com o ar-condicionado ligado, então ele está parado aqui. Mas, na chave, tá? Não tá, o motor a combustão não tá ligado. Mas, vindo para cá, trajeto urbano mesmo, ele estava com 12 km por litro, que é algo que na gasolina o meu Pulse não fazia. Tudo bem, é um cenário sem trânsito, mas mesmo assim o meu Pulse não fazia. Na gasolina, o máximo que ele fazia na cidade era 10,5 km por litro. Nunca chegou nos 12, tá? Então, um número bem interessante. Inclusive, em um trajeto muito curto, muito rápido, que tem bastante trânsito, bastante semáforo, esse Pulse aqui, ele fez 11,2 km por litro, né? Que é o trajeto que eu vou da minha casa até a casa da minha avó. Enfim, agora aqui eu não tô achando mais nada do híbrido, mas tem algumas outras informações também que ele traz especificamente. Acho que aqui. Aqui, ó, dos menus, né? Então aqui é a telinha da Audace, que é uma tela mais simples. As informações, como eu disse, são as mesmas, né? Mas o modo como elas são apresentadas, né, é diferente. Enfim, queria mostrar isso, né, que veio. E isso daqui, né, que são as etiquetas que eu tirei, né, os números aqui oficiais. Então, na cidade com gasolina 13,4, né? Na estrada 14,4. E, obviamente, recebi perguntas sobre consumo, né? O Thiago Honorato, eu compartilhei lá a minha média de consumo na viagem que eu fiz para a Fazenda Capoava. Perguntou se está certo esse consumo. O Ulisses Pereira pediu para falar sobre consumo misto. E o Fabrício Grande pediu para falar sobre o consumo comparado ao Pulse ao longo de 30 dias. Obviamente, ao longo de 30 dias,
né? Vai ter que ficar para uma próxima, porque ainda não tem 30 dias com o carro. Mas sim, eu vou trazendo para vocês essa parte do consumo de algum modo, seja nas redes sociais ou seja aqui no podcast, tá? Então acompanhem aí. Vou então falar do consumo, o que eu senti até agora e também da minha percepção dirigindo o carro na rodovia, porque algo que não estava ali no teste, que a maioria das pessoas fez, né, incluindo os jornalistas, eles fizeram basicamente percursos urbanos, porque sim, o ganho maior é na cidade, é nesse tipo de trajeto, por conta da tecnologia, por conta do start-stop e tal. Então é isso que muda mais. Mas eu achei que na estrada fosse mudar nada. E muda alguma coisa. Não só em consumo, mas na percepção em si, tá? Pelos números oficiais, não tem mudança. Teve o caso do Fastback, inclusive, ficou pior na estrada. Então, obviamente, não posso dizer pelo Fastback. Mas o que eu consegui, né, que foi até o que chamou a atenção do Thiago, foi a viagem de 96 quilômetros, 18,7 quilômetros por litro, com velocidade média de 73 quilômetros por hora, um pico de 19,4 quilômetros por litro. E então a gente pode considerar aí que são números muito maiores do que os 14 e pouquinho que foram divulgados como os números oficiais do Inmetro. É tudo o sistema híbrido? Não. Obviamente que não, é um sistema híbrido muito simples. Então tem a questão de que eu estou naquela fase de não forçar o carro, 1.600 km sem poder forçar o carro. Então é uma velocidade média baixa, se a gente considerar que um trecho ali é a Bandeirantes, que você poderia estar andando a 120 km por hora, e eu andei entre 80 e 90 na Bandeirantes, mais 90. Mas cheguei aos 100 km por hora em alguns momentos, mas não foi durante todo o percurso, não foi durante todo o trajeto, tá? Então eu tava geralmente assim, se o limite era 100, eu tava andando a 90, né? No caso da Bandeirantes era 120, tava andando em 90. No caso da Anhanguera, entre 80 e 90. Então é andando muito tranquilamente. Porém, não posso falar exatamente do Pulse, não consigo fazer essa comparação, porque o Pulse, pô, eu ando a 110, 120, né, 110 no mínimo, né, considerando a Bandeirantes que permite 120. Então, não andei com o Pulse nessas mesmas condições, né, o meu Pulse anterior. Mas a gente pode considerar, né, para ter uma base, que o Pulse com gasolina na estrada, o anterior meu, não passava dos 15 km por litro, tá? Não passava. Inclusive isso era um incômodo meu, porque era um número bem ruim em termos de gasolina, né? Eu conseguia no álcool ter um desempenho melhor. Ainda assim, né, ele ficava ali nos 14, entre 14 e 15, que eram os números oficiais. Mas com álcool eu conseguia passar muito mais dos números oficiais. Então isso era uma pequena decepção, até por isso eu sempre usava etanol. Então vamos ver depois esse carro aqui com etanol. Mas em termos de gasolina, olha, ele passou, né, de 14 para 18,7, né? É um ganho considerável. Como eu disse, não é tudo do sistema híbrido, mas ainda que o sistema híbrido leve não entregue o consumo, ele muda a experiência mesmo na rodovia. Por quê? Porque, por exemplo, eu falei, não pode forçar o carro a 1.600 km, durante 1.600 km. O que eu considero, né, e né, pelo que eu conheço das orientações da Fiat, o que seria isso? Você não passar ali das 3.000 rotações, né? Isso seria não forçar o carro, né? Então não é necessariamente andar a uma velocidade baixa, mas é ter esse controle das rotações. Se eu fosse seguir isso à risca, eu poderia ter andado a uma velocidade maior, que eu não poderia com
o Pulse anterior ou com o Argo que eu comprei zero, eu teria que andar a 90 km por hora, no máximo 100 de fato, para ficar ali bem abaixo, mas bem no teto das 3.000 rotações na estrada. Nesse carro aqui, a 100 km por hora, ele não estava nem em 2.000 rotações. E isso é o sistema híbrido. Então, você sente isso, né? Quando você está em um declive, você solta o pé e a sensação que dá é que ele consegue manter a velocidade por mais tempo. Ou então você dá só um toquinho no acelerador, né, para ganhar um pouquinho de velocidade, solta de novo, deixa ele sozinho. Ele não tem o modo velejar, porque ele usa o câmbio CVT e não um automatizado de dupla embreagem. Então a gente não pode dizer que o carro está realmente mantendo a velocidade, mas você sente essa diferença. Tem uma sutil diferença ali, de algum modo, o sistema elétrico trabalhando. Não mostra o impulso, porque o impulso não é isso. O impulso ali, na verdade, ele é ganhar força, né? Então, quando você faz uma aceleração e você ganha força. Por exemplo, quando funcionou quando eu estava vindo para cá. Ladeira, que você está subindo ladeira. Uma arrancada quando você sai do semáforo. Daí vem esse impulso. Inclusive, permite que a média de consumo aumente saindo do semáforo. Subindo uma ladeira, aumentou. Isso no meu outro Pulse seria impossível. Saída de semáforo, subir ladeira, era certeza de uma queda drástica na média que estava sendo feita, né? Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Era uma agonia você parar no semáforo com outro Pulse, porque você estava com uma média super boa e naquele pouco tempo que você parou no semáforo, ela caía vertiginosamente. Nesse carro aqui, eu ganhei quando eu saí do semáforo. Por quê? Porque o start-stop funcionou. Então, quando eu parei no semáforo, o consumo não aumentou. E quando eu fui sair, esse impulso entrou em ação. Então, por mais que ele não tenha sido, pode ser ou não, né? Depende da situação. Às vezes vem um impulso que é bem grande e às vezes vem um menorzinho. Mas de um jeito ou de outro, o motor vai ser forçado menos. Então, todo aquele consumo que era gasto no meu Pulse normal não foi aqui. E isso é o que faz a diferença depois na média. Então, você sente essas coisas atuando, como eu disse, na rodovia um pouco menos, mas ainda assim tem essa diferença. Você faz menos esforço, tem rotações mais baixas a todo momento, como eu falei, 100 km por hora, e ele tá ali 2.000 rotações, né? Então, às vezes até menos, se é uma ladeira, né, 100 km por hora, chegou um momento nessa ladeira que eu passei dos 100 km por hora e ele tava ali entre 1.500 e 2.000 rotações, né? Você consegue isso em um motor tradicional? No meu Pulse anterior, era praticamente impossível. Então, tem essas diferenças sutis. Se você não dirige prestando atenção, tudo bem, você pode vir aqui e falar, não muda nada, não sei o que lá. Mas para quem está prestando atenção, muda sim, tá? Você tira o pé do acelerador mais vezes, né? Você acaba se reeducando ali dirigindo, né? É meio que um game ali quando você começa a dirigir. E é isso, quando você nota que você não precisa colocar o pé no acelerador, é aí que você começa a deixar o carro mais econômico. E o sistema elétrico, apesar de muito simples, é o que permite isso aqui nesse carro, tá? Bem, eu acho que essa é a percepção geral em termos de rodovia. Não tem diferença se você for olhar só nos números, talvez, mas na prática você consegue notar essas pequenas diferenças e eu acredito que elas têm um papel, além dessa questão da velocidade média baixa, elas têm um papel em ter conseguido esses números bons, tá? Considerando que a gente não conseguiria num carro normal, né? Num carro normal que eu digo aqui no Brasil, né? De repente,
alguém vem com algum exemplo e fala, mas um carro a gasolina na Europa consegue fazer mesmo sem a ajuda disso. Consegue, mas aqui no Brasil eu não acho que consiga, né? Assim, turbo, tá? Com esse desempenho, com 130 cavalos, né? Com esse torque, que são muito bons, não sei se qualquer carro conseguiria. Se você pega carros de menor cilindrada, né? Por exemplo, até o Argo mesmo, o Argo 1.3 que eu tive, aí sim, nossa, ele passava muito facilmente dos 17 km por litro na rodovia, né? Com gasolina. Mas ele não tem todo esse desempenho que o motor turbo 200 tem, né? Para terminar, então, a questão do consumo misto. Tive poucas situações de consumo misto, né? Inclusive, a luz já está acabando, então precisa acabar logo esse vídeo. Em termos de consumo misto que o Ulisses Pereira perguntou, poucas situações, tá? Consumo urbano, fiz alguns testes. Achei que em todos os casos teve sim uma melhora em relação ao meu Pulse anterior. Nesse exemplo aqui, então, eu vou mostrar para vocês o consumo urbano. Vou zerar aqui o computador de bordo e vou fazer o meu trajeto. Aqui, como vocês podem ver, é o resultado. Então, ele deu 12 km por litro certinho. Obviamente, é um trecho urbano sem trânsito, mas ainda assim com semáforo, anda e para. E então eu considero uma boa média, porque o meu outro Pulse ele não passaria dos 10 km por litro. Aliás, seria muito difícil chegar em uma média com 2 dígitos, ganho de 20% exato. E mesmo na estrada, se a gente considerar esse ganho, né, mais ou menos de 15 para 18,7 km por litro, é um ganho de 24,6%, também acima dos números oficiais do Inmetro. Como eu disse, nesse caso, não dá para considerar que é só o sistema híbrido leve que está atuando, mas tem ali também um peso dele. Em termos de consumo misto especificamente que o Ulisses perguntou, eu fiz um teste em que eu consegui 12,3 km por litro, velocidade média de 39 km por hora. Esse trajeto é um trajeto, né, em que eu saio de casa, pego um trecho de rodovia, depois outro trecho de cidade. Com o Pulse tradicional, eu conseguia entre 10,5 e 11,5 km por litro nesse mesmo cenário. Tá? Então a gente considera aí 7% de melhora, saiu de 11,5, foi para 12,3. Muito silencioso, quando você tira o pé do acelerador, se for uma ladeira, até dá a impressão de que o motor está desligado, não tá, mas dá essa impressão de tão silencioso que fica, é bem diferente do outro, né? O motor Turbo 200 é um motor barulhento. Então, tem o start-stop funcionando, tudo isso, toda essa percepção que a gente vê do impulso, a bateria recarregando, tudo isso em ação, tá? Consegui essa melhora aí. Acho que com o tempo pode ser até melhor, né? Vamos ver. Bem, gente, então eu quero agradecer a você que me escutou até aqui. Como eu falei, essa experiência com o Pulse vai continuar sendo relatada. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber algo específico, pode mandar para mim e a gente vai se falando, tá? Muito obrigado por me ouvir. Um abraço e até a próxima ou no @3,5podcast nas redes sociais.